Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria. Eu sou a Lana. Eu sou o Cauã. E bem-vindos ao nosso videocast Ao Escuta Só. Então, hoje a gente vai falar sobre a enfermagem nas Forças Armadas. Vamos entender como ela se deu início e como ela é nos dias atuais. Também vamos ver algumas mudanças que ela teve no decorrer dos anos. A gente vai conversar e vamos discutir sobre o que é negligência, imperícia e imprudência nessa área. Então, falando um pouco sobre a origem, a gente pode voltar lá atrás e falar um pouco sobre a Guerra da Crimeia, onde o enfermeiro já teve um papel muito importante, na organização daquele caos. E podemos citar também Florence Nightingale, que naquela época foi um divisor de águas. Sim, ela mesma organizou o atendimento aos soldados feridos e ajudou a diminuir as mortes por infecção. Mas isso lá no início da enfermagem moderna. Sim. E isso influenciou o mundo todo, né? Inclusive o Brasil, que antigamente eram feitos por religiosos voluntários. Para ajudar os feridos de guerra, né? Mas hoje é feito por profissionais formados. Sim, até mesmo aqui no Brasil, a enfermagem militar, ela começou a se desenvolver lá na época da Guerra do Paraguai. Teve os voluntários da pátria. Sim. E aí teve também as enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira, né? Que atuaram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Então, depois disso, a gente teve a criação do Serviço de Saúde nas Forças Armadas, onde os profissionais passaram a atuar em hospitais militares, em campanhas e em bases também. Sim. E hoje a enfermagem militar é altamente treinada, né? Porque quem entra nas Forças Armadas, seja no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, eles passam por uma formação que une a técnica com a disciplina militar. A gente mesmo vê que os enfermeiros têm um perfil específico para isso. Eles serem competentes, terem uma resistência emocional maior, eles terem coragem para estar atuando, principalmente nessa área. E eles não precisam necessariamente atuar em hospitais militares. Eles podem atuar em missões de paz, em atendimento ao resgate, em campanhas de vacinação. Inclusive, atualmente está acontecendo uma missão de paz, que é a chamada MONUSCO, que as Forças Armadas Brasileiras estão participando. Tá, eu vi. Tá acontecendo no leste da República Democrática do Congo, né? E os enfermeiros estão ajudando os cidadãos que estão passando por uma guerra civil no país. Sim. Enfim, voltando um pouquinho ao assunto e comentando um pouco mais sobre o que o Paulo disse, sobre competência e coragem, a gente pode entrar num assunto que até nós mesmos, estudantes da enfermagem, temos um pouco de medo, que são os erros profissionais, especificamente a imperícia, a imprudência e a negligência. Tá, mas aí vocês lembram qual? Porque eu lembro que a imperícia é quando a pessoa não tem a possibilidade de estar atuando, não tem o conhecimento do que ela está fazendo. Sim. A imprudência seria quando ela até sabe, mas ela faz de qualquer jeito, ela faz com pressa ou sem cuidado. E a negligência seria você negligenciar alguma fazer que é obrigação sua. Como, por exemplo, deixar de checar o sinal vital de um paciente que está instável. Agora, pense nisso, no campo de atuação. A pessoa tem que ser ágil e certeira. Imagina um enfermeiro estar ajudando num procedimento e ele não ter um conhecimento, um preparo antes. Sim. Ou ele passar um medicamento sem verificar a prescrição correta, que seria imprudência. Ou esquecer de comunicar uma notificação de alerta, que, por exemplo, poderia ser uma dor intensa ou sinal vital. Isso poderia ser classificado como uma negligência. E todos esses erros no contexto militar, ele pode passar para o Código Penal Militar, que dependendo do caso, pode acontecer até processos. Sim. Então, o que a gente pode levar dessa conversa é que a responsabilidade de reconhecer esses erros fazem parte da profissão da enfermagem. E hoje em dia, o principal também é a pessoa ter a humildade, né? Para poder pedir ajuda, para estudar e, para qualquer coisa e não ficar levando aquilo no automático. E é isso, fica a reflexão. Se você é da área da saúde, seja civil ou militar, o cuidado deve começar por você. O nosso Escuta fica por aqui. Até mais!